Olá, corrigir o exercício 13 das atividades complementares da semana 1 que faltou. Vamos lá. Numa certa hora do dia, um prédio de 48 metros de altura projeta no solo uma sombra de 10 metros de comprimento. Então, vamos fazer a letra A primeiro. Letra A. Qual é o comprimento da sombra projetada por um prédio de 18 metros de altura, situado na mesma rua, supondo-a plana e horizontal? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um prédio que projeta uma sombra, aí eu tenho um prédio de 48 metros. Então, esse prédio aqui, ó, tem de altura 48 metros e projeta no solo uma sombra de 10 metros. Então, aqui eu tenho uma sombra de 10 metros. Aí, a letra A está pedindo o quê? Qual é o comprimento da sombra? Ó, qual é essa medida aqui, ó, que é a sombra, agora de um prédio de 18 metros na mesma rua? Bom, o Sol incide os raios solares, ó, de uma forma que eu posso ligar aqui, ó, o topo do prédio até o final da sombra. A mesma coisa aqui eu faço com o prédio menor. Então, a gente sabe que o prédio com a sombra forma um ângulo de 90 graus, ok? Que é o prédio em relação ao solo. E o que acontece aqui quando incide o sol no prédio, nesse prédio maior? Forma um ângulozinho aqui, ó, entre o prédio e o raio. E esse ângulo é o mesmo aqui entre o prédio menor e o raio solar, porque eles estão no mesmo horário, na mesma rua, ok? Então, o sol que incide nesse prédio forma o mesmo ângulo que nesse prédio aqui, ok? Então, vamos lá. Eu tenho dois triângulos, ó. Eu vou chamar aqui de A, B, C. E vou chamar aqui, ó, de D, E, F. Tenho dois triângulos que têm dois ângulos iguais, ó, o de 90 e esse vermelhinho aqui. Então, eu posso dizer que eles são semelhantes, ó, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF? Posso, né? Porque se dois triângulos tiverem dois ângulos congruentes, dois ângulos correspondentes congruentes, eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, o que eu posso escrever? Eu posso escrever, então eles têm o mesmo coeficiente de proporcionalidade. Então, os lados são proporcionais. Então, vou fazer aqui do menor para o maior. Então, ó, a altura do prédio aqui, esse lado do triângulo que tem o ângulo de 90 e o ângulo vermelhinho, então, que é 18 metros, está para o lado aqui 48 do prédio maior, assim como o lado que eu quero calcular, que é a sombra do prédio pequeno, vou chamar aqui de pontos de interrogação, está para quem? Para a sombra do prédio maior, que é 10. Vou fazer o quê? Agora, tem uma proporção, vou multiplicar cruzado. Então, vai ser, aqui eu vou substituir aqui por x, por exemplo, ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar 48x vezes x vai ser igual a 18 vezes 10. 48x, 18 vezes 10, 180. X é igual a 180, que divide
48. Então, x é o quê? 3,75. Então, essa sombra aqui, que é projetada pelo prédio menor, tem uma sombra de 3,75 metros, né? Então, 180, porque 180 dividido por 48 é 3,75. Ok? Então, aqui, ó, a sombra aqui tem 3,75. Então, essa é a resposta da letra A, ok? Vamos fazer a letra B. Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos fazer a letra B aqui. O que a letra B está falando? Em outra hora do dia, a sombra do prédio menor diminui 50 centímetros em relação à situação anterior, enquanto diminuirá a sombra do prédio maior. Então, olha, aqui a gente sabe aqui que a sombra do menor é 3,75. Agora, vamos supor que essa sombra em outro horário do dia diminua 50 centímetros. 50 centímetros, que é a mesma coisa que 0,5 metros, certo? Então, vou pegar o 3,75, que é o tamanho, e vou diminuir de 0,50, ok? 5 menos 0, 5. 7 menos 5, 2. 3 menos 0, 3. Então, agora, no outro horário da sombra do dia, ele agora vai medir o que? Essa sombra do menor? 3,25 metros, ok? A altura do prédio continua a mesma. Então, ele quer saber o que vai acontecer aqui, ó, com a sombra desse prédio maior. Bom, a gente sabe que nessa outra situação também é um triângulo, são triângulos semelhantes, né? Porque tem dois ângulos iguais. Então, eu posso fazer, ó, 18 está para 48, assim como 3,25 está para o x aqui, que é a sombra que a gente quer calcular. Bom, aí vai ser 18 vezes x é igual a 48 vezes 3,25. Então, x vai ser o quê? 48 vezes 3,25 é igual a 156. 156 dividido aqui por 18. Então, vamos dividir por 18. Que vai dar, ó, 8, vai dar uma dízima aqui, mas a gente vai arredondar aqui para 8,67. Bom, a gente sabia que a medida da sombra na letra A, que era em outro horário, era o quê? Era 10 metros. E agora vai passar a ser 8,67. Então, a gente precisa fazer o quê? Fazer a subtração de 10 menos 8,67, ok? Então, ele vai dar aqui, ele vai diminuir de 10 para 8,67. Mas quanto é essa divisão? Essa divisão não, essa subtração. Menos 8,67 vai dar 1,33 metros. Então, enquanto diminuirá a sombra do prédio maior? 1,33 metros, ok? Esse é o valor que vai diminuir em relação
ao horário, né? Esse novo horário. Ok? Um abraço.